eu quero te perguntar uma coisa. Nesse final de semana que passou, você leu a palavra de Deus aí com a família? Foi com a família na sua comunidade para participar da missa? Lá o padre fez a homilia, você entendeu direitinho o evangelho do dia? Foi assim? Bonita essa experiência, não é? Vou pegar aqui a palavra de Deus, porque aqui nós também fazemos essa experiência diariamente com a palavra de Deus, que é verdade para a nossa vida, que tem nos conduzido. Quando a gente tem uma dúvida, pega lá a palavra de Deus, começa a ler a palavra, o coração parece que vai ficando na clareza. Deus vai clareando os pensamentos. Com você acontece assim também? É a palavra de Deus, porque ela ilumina a nossa vida. Palavra de Deus que só traz a verdade para a nossa caminhada. Então, se você puder agora, pega a sua palavra aí. Onde você estiver, tem acesso à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, o capítulo é o capítulo 7 que nós estamos meditando. Vou colocar essa folha aqui que é mais fácil. Capítulo 7. Hoje o Evangelho está lá no capítulo 7, versículos de 1 a 10. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Palavra de Deus que agora em nossas mãos nos ajuda a conhecer melhor Jesus. E conhecendo melhor o Senhor, nós vamos amando mais esse Deus maravilhoso. E a palavra de hoje diz assim, ó, fala da cura do servo de um centurião. Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. Estes, chegando a Jesus, rogaram-lhe insistentemente: ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação, e até nos construiu a sinagoga. Jesus foi com eles. Não estava longe da casa quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, para que o meu criado seja curado. Pois também eu estou sob uma autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E a um digo, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. A palavra de Deus de hoje nos ensina o quanto nós precisamos cultivar a fé e ter confiança em Deus diante de tudo que nos acontece. O centurião que estava buscando, querendo que Jesus curasse o seu servo, ele falou para o Senhor: não precisa vir não, daí onde o Senhor está mesmo, se o Senhor falar para o meu servo ficar curado, ele vai ser curado. Eu confio. E o Senhor diz: tamanha fé não encontrei nem em Israel. E o meu e o seu coração? Como está a nossa fé? Tem uma oração que diz: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E é com essa oração, com essa jaculatória, que nós vamos começar a nossa semana. Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Pensa aí em alguém da sua família que está enfermo. Pensa naquela situação difícil que você está enfrentando com a família. Pensa no louvor, no agradecimento, na gratidão que você tem que ter no coração, que muitas vezes nós não temos, você não tem, eu não tenho. E aí, diante de tudo, nós vamos falar para o Senhor: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu acredito, mas aumentai a minha fé.
Pensa na sua família, em cada pessoa que você ama. E fala, Senhor, eu acredito, mas aumentai a minha fé. Nesta oração de fé e de confiança, nessa oração onde nós pedimos para o Senhor que Ele aumente a nossa fé a cada dia, nós vamos começar a nossa segunda-feira. Aliás, continuar a segunda e começar a semana. Dizendo para o Senhor, quando nós rezamos, aumenta a nossa fé, nós estamos dizendo para o Senhor, meu Deus, eu quero viver a fé em todas as situações. Eu quero confiar, eu quero proclamar a Tua graça diante de tudo na minha vida. E olhando aqui para o Pai Eterno, muitos agora estão reunidos. Muitos agora param tudo para rezar, para clamar a Tua bênção. E nós estamos começando a nossa semana dizendo para o Senhor que nós sabemos que é só em Ti que nós devemos depositar a nossa confiança. Quantos agora rezando comigo, Pai Eterno, receberam uma notícia de algum médico que estão com enfermidade, talvez o coração desesperado. Hoje eu recebi uma mensagem de uma devota dizendo, eu estou com muita ansiedade, estou com depressão, angústia no coração. Senhor, dessa filha sua eu peço, ela crê, mas aumenta a fé desta filha sua. Daqueles que hoje receberam a notícia de enfermidade, eles acreditam, mas aumenta, Senhor, a fé de cada um. E com essa fé renovada, com essa fé cada dia mais forte, nós vamos também nos tornando corajosos diante de cada situação que nós enfrentamos na vida. Eu creio, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio por aqueles que agora não estão conseguindo rezar. Tantas pessoas agora não conseguem rezar, estão diante da televisão, em silêncio, muitos chorando, porque não conseguem rezar. Mas eu agora rezo também por tantos que agora te louvam, Senhor, e te agradecem pela fé que têm no coração, pela devoção que cultivam no coração a cada dia. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Aumentai a fé da Dona Joana, do seu Manuel. Aumentai a fé da Dona Diamantina. Aumentai a fé da Dona Narcisa, do seu Luiz, lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Aumentai a fé daqueles que agora se encontram hospitalizados, daqueles que agora se encontram sem trabalho. Aumentai, Senhor, a nossa fé. E com a fé renovada no coração, a certeza que temos é que o Senhor, Ele não nos desampara. Está sempre conosco em todas as situações. E que assim como no Evangelho, Ele curou o servo do centurião, Sim, Senhor. O Senhor também agora cura o nosso coração e restaura toda a nossa vida. E eu estou fazendo essa experiência, você também na sua casa faz essa experiência, e o Padre Alexandre também, que está aqui com a gente diariamente, né, Padre? O Senhor faz essa experiência de um Deus que aumenta e renova a fé no coração do Senhor em toda a missão. Aliás, uma grande alegria ter o Senhor aqui com a gente para iniciar essa semana, viu, Padre? Sua bênção. Deus abençoe, Caísa, Deus abençoe todos os nossos devotos, né, no início de mais essa semana. Sim. Na semana passada o Padre esteve ausente para resolver alguns compromissos especiais, mas estamos de volta nesta semana, continuamos o nosso mês de setembro. Sim. Mais uma vez, como você disse, né, à luz da palavra de Deus, nós queremos pedir ao Senhor, aumentai a nossa fé, uma fé que possa nos ajudar aí a ter cada vez mais intimidade com o Divino Pai Eterno, para que nós possamos passar por todas as circunstâncias da nossa vida, enfrentar dificuldades, lidar com as decepções nos projetos, crescer e amadurecer na nossa atividade profissional, porque afinal de contas, bem alimentados no Espírito, com o Espírito forte,
nossa vida aqui nessa terra certamente se torna um pouco mais leve, vamos dizer assim. Com certeza. Ô padre, nós estávamos aguardando, até falei para o pessoal que o senhor ia chegar hoje aqui no programa, que a gente iria aguardar. Nós lemos hoje a palavra linda de Jesus, que o centurião, né, que pediu para Jesus curar o seu servo. E por isso eu estava falando aqui da necessidade que nós temos de pedir para o Senhor renovar a fé no nosso coração sempre. Diariamente, né? A fé é um dom, Caísa. Sim. A fé é um dom. E eu gosto de comparar, para que os devotos possam entender, como, por exemplo, um objeto. Vamos supor que a fé é um carro, ela não é um objeto material. Vamos supor que a fé seja um carro. A gente adquire um carro novo, se ele não vai para as manutenções corretas, se a gente não troca o pneu, se a gente não olha o óleo, ele vai se deteriorando e com o tempo nós vamos sofrer algum acidente. Isso a gente vai ficar na estrada, o pneu vai furar. Do mesmo jeito é a fé. Se a gente não alimenta com a oração, olha, ontem também o Evangelho chamava a nossa atenção para que a gente pudesse manifestar a fé em Jesus, reconhecendo Ele como o Senhor. E logo em seguida, na segunda leitura da carta de São Tiago, ele nos disse que a fé sem obras é morta. Então, uma fé que não é alimentada pela oração, pelas boas práticas da caridade, da vivência, da fraternidade entre nós, uma fé que não é alimentada pela atitude de mudança do nosso interior para fora, do nosso interior para o exterior, logo ela vai padecendo, ela vai ficando cada vez mais frágil e nós vamos esmorecendo. Aí na hora que a gente passa por algum problema, que é quando o carro dá defeito, a gente fica choramingando, a gente enfrenta alguma doença, não tem lá? Na hora que a gente enfrenta uma doença, uma decepção, quando as coisas não vão bem, a gente logo reclama, porque nos falta fé. Porque a fé nos ajuda a enfrentar também, sobretudo, os momentos difíceis. Porque quando a gente está bem, a nossa tentação, o nosso egoísmo é nunca nos lembrar que até naquela hora de glória, naqueles momentos bons, o Pai Eterno está conosco, mas sobretudo quando nós também precisamos dele nos momentos que não são tão bons. A gente tem essa tentação de ser egoísta demais, lembrar de Deus só quando tudo vai mal. Mas é necessário nos recordar sempre disso. A fé é um dom. Se não é cultivada com a oração, com a intimidade com o Divino Pai Eterno, com as boas obras que tem que partir do nosso coração como uma iniciativa gratuita, como uma doação de vida de nós para os outros, ela também vai se perdendo com o decorrer do tempo. Isso é verdade. E é por isso que agora nós aqui, eu, o padre, convidamos você que reza conosco no Pai Passar na Frente, a se consagrar ao Pai Eterno. E a oração da consagração é linda, não é, padre? Consagra a família, o trabalho, as enfermidades. Então, que tudo envolvido pela graça de Deus seja renovado na fé. Eu quero, sobretudo, como você já iniciou o programa entregando a fé de tanta gente, devotos que nos acompanham ao longo da semana, eu quero agora, nessa consagração, já que lá numa parte dela a gente reza, entregando ao Pai Eterno nossas preocupações para que sejam acolhidas na bondade do Pai, eu quero que você, nesse momento, se una a nós em oração e entregue as suas preocupações. É início de semana, partimos para a segunda quinzena do mês e certamente novas preocupações apareceram em nossa vida. Pode ser das contas para pagar, das coisas que não estão dando tão certo, do emprego que está difícil, da convivência familiar que não vai bem, daquela doença que às vezes trouxe uma remissão ou até mesmo regrediu, fazendo com que a cura não chegasse para nós. Enfim, tantas situações que nos trazem preocupações. E agora é hora de, na nossa consagração, entregarmos ao Divino Pai Eterno. Eu quero, nessa consagração, entregar a sua preocupação e pedir para que você reze conosco com muita fé. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos de vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós
nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos. para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Muito obrigado, Pai eterno, porque em vós nós podemos confiar e entregar sempre as nossas preocupações e a nossa vida. Amém. Amém. E que essa gratidão esteja sempre presente durante toda essa semana no nosso coração. Que sempre nos lembremos, não é, Padre, de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E que mesmo nos momentos difíceis, essa gratidão permaneça aqui e aqui no nosso coração, para que enfrentemos aí tudo com cabeça erguida e sorriso no rosto. Sempre. E não ter a preguiça ou até mesmo a vergonha, Caísa, de admitir que nós muitas vezes precisamos e padecemos de fé. Sim. E ela é uma das 3 virtudes cardeais: fé, esperança e caridade. A gente precisa pedir ao Pai Eterno o que nos falta. A gente pede tanta coisa e às vezes esquece de pedir a fé. Ele escuta a nossa oração. É preciso pedir a fé também.